Nós estamos na série de mensagens Janelas para a Vida, e eu já nem sei mais qual é a mensagem que a gente está, se é 10ª, se é 11ª, sei lá, estamos aí na caminhada, né, irmãos? Graças a Deus. E enquanto eu pensava e meditava nessa semana, para passar para os irmãos da comunicação, para a gente já ir se ajeitando, o pessoal do louvor, na terça-feira, a mensagem, o tema, o texto que vem ao meu coração e estudando, lendo um pouco sobre, é o texto de Mateus, no capítulo 5, no verso de número 3, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia aí, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 3, diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Amém? Que o Senhor nos dê a sua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que assim seja. Está meio escuro aqui, por que está escuro? Isso aqui não está ligando, não? Essas três aqui? Tá bom, está bom. Clareou. Nós temos um grande desafio. Faço das palavras de Mahatma Gandhi a introdução para o nosso pensamento aqui essa noite, que é mais difícil hoje em dia falar do Cristo para os cristãos do que para qualquer outra pessoa que não conhece a Cristo. E há um ditado que diz que mais difícil do que tirar um homem da rua é tirar a rua do homem. E agora digo eu, não, Senhor, é mais difícil tirar a religião de uma pessoa do que a pessoa da religião. E a minha oração mesmo que essa noite, que apesar do que eu disser aqui, meu irmão, minha irmã, que o Espírito fale com você. A igreja é de Jesus, a igreja é do Senhor, e é Ele quem edifica, é Ele quem zela. Eu só peço que eu não atrapalhe. Por que é difícil falar de Cristo para os cristãos? Por que é difícil tirar a religião de dentro de uma pessoa do que tirar a pessoa da religião? Porque as pessoas estão incapazes de reconhecer a sua pobreza diante do Senhor. E nós acabamos de ler nesse texto que o reino dos céus já é dos pobres em espírito. E a compreensão judaica desse texto, lá em Lucas você vai encontrar essas bem-aventuranças, ele só escreve bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Em Mateus, o pessoal diz que Mateus espiritualizou o negócio. Bem-aventurados os pobres em espírito. Mas as duas vertentes são verdadeiras, porque é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E só encontra o reino dos céus aqueles que sabem que nada são e que dependem da graça. Por isso que o tema de hoje é 2 letras. O tema é 2 letras, então não é tema são 2 letras, o tema é 2 letras. Porque quando eu leio esse texto, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, eles herdarão o reino dos céus, eu encontro a palavra fé. Porque aquele que encontra o seu estado de miserabilidade perante o Senhor, sabe que se não for a fé no Cristo, ele está lascado.
E a fé no Cristo não tem nada a ver com a fé da religião. A fé em Cristo não tem nada a ver com a fé evangélica. A fé em Cristo não tem nada a ver com a fé gospel. Por isso, a título de introdução, quando eu digo que é muito difícil falar de Jesus para os cristãos, é porque os cristãos não estão dispostos a ouvir o Evangelho. Eles querem ouvir a fé certa, e no Evangelho não existe fé certa. Eu me recordo que, diante de uma situação aqui na igreja, em que alguém estava sendo disciplinado, a moça na mesa bateu na mesa assim: o que o estatuto diz, pastor? Eu falei: eu lá quero saber o que diz o estatuto, minha irmã. Nós não somos o povo do estatuto, nós somos o povo do Evangelho. Pouco me importa o que diz o estatuto. O estatuto só serve para CNPJ, para a gente abrir conta no banco, mais nada, nada. Mas nós somos do povo que vai expulsar, como nós podemos ver nas redes sociais aí, nós somos do povo que vai expulsar o pessoal do cemitério porque tem fé diferente. Eu não acreditei na hora que eu vi esse vídeo. Os gospel, os crentes, os caras da fé certa, expulsando o pessoal de uma religião afro do cemitério, enxotando os caras porque eles não eram de Deus, então tem que sair fora daqui. Nós estamos achando normal matar um ao outro porque ele é diferente da gente. Quantas pessoas já sentaram aí onde vocês estão e que em conversas particulares comigo dizia assim: não, pastor, cansei de religião, isso aí é verdade, isso aí é legal, eu cansei de religião, esse negócio de religião é mesmo, e que não sei o que lá, e que não sei o que lá, não, pastor, é isso aí mesmo, tem que quebrar, não sei o que lá, na primeira chance para o cara voltar para a zona de conforto, para o que ele sempre ouviu, para o que ele sempre quis, para o que ele sempre foi machucado, ele volta, que nem cachorrinho com o rabo entre as pernas. Por quê? Porque é mais difícil tirar a religião de alguém, de dentro de alguém, do que tirar ele da religião. Por que isso, queridos? Por que isso? Porque nós temos produzido pessoas cansadas com a igreja, cansadas com o sistema, foram abusadas por pastores, foram abusados por sistemas religiosos, mas não saem. Não saem. Um dia apareceu uma família na minha casa. A menina faz parte de uma seita católica, existe. E nessa seita, o marido tinha traído ela. Não, ela traiu o marido, porque o marido ficava enfunhado, né? Aquele termo, minha avó falava, fica enfunhado, menino, nesse negócio, né? Ficar enfunhado, né? Enfunhado deve ser, fica aí, né? Tocado, mas enfunhado, todo mundo entendeu, né? O marido ficava enfunhado na igreja, deu sopa, deu brecha, e ela traiu ele. E ela apareceu lá na minha casa. Ai, pastor, minha filha ficou lá com ele, eu vim fugida, porque eu tive que assinar um termo de responsabilidade, porque eu traí ele, e que não sei o que lá, eles vão tirar minha filha de mim, porque a religião diz isso, a religião diz aquilo. Eu falei, e aí, filha, o que você pensa em fazer? Ah, eu penso em acatar, eu penso em, porque eu tenho que voltar para lá, né? Eu falei, volta se quiser, vai lá, pega tua filha, vem embora.
O cara te esqueceu? Esqueceu. O cara não te dava moral? Não dava. O cara te abandonou? Abandonou, então ele te traiu primeiro com a igreja. Pega tua filha e vem embora. Aí a pessoa fica com aquela cara de paisagem, uns 15 segundos, porque sempre espera que um pastor vai falar para ela voltar, para ser submissa mesmo, para pedir perdão, para pagar o preço, porque casamento tem que pagar o preço. Eu falei assim, não, pega a tua filha, vem embora, mete o louco, já era. Começa de novo. E a mãe dela, chorando do outro lado da mesa. Ai, fizeram com a minha filha, ai, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu pergunto, aonde estava a mãe dessa moça sábado passado? Na bênção da seita. Na bênção da seita. Então, aquilo me chamou a atenção, porque a religião proporciona uma falsa sensação de pobreza de espírito, que é confundida com o não valor do indivíduo. Então a religião, o que ela produz? Pessoas frustradas consigo mesmos, pessoas com medo da vida, com medo de tudo, porque foi enfunhado na cabeça delas que ser pobre de espírito é não viver, que ser pobre de espírito é não gozar a vida, que ser pobre de espírito é não fazer o que agrada, o que é gostoso, o que é prazeroso. E quando eu digo fazer o que é gostoso, o que é prazeroso, abre parênteses, eu não estou falando daquilo que é a pecaminosidade, aquilo que a carne pede, porque aquilo que a carne pede, na realidade é um engano de prazer e de felicidade, fecha aspas. Quando eu falo de viver a vida no carpe diem, eu estou falando de uma vida de verdade. Então quando eu falo vida de verdade, aquele que nasceu de novo, aquele que é de Jesus, no seu coração o Espírito testifica do que é vida. É a vida do Evangelho de João no capítulo 8, vida eternal, vida em Cristo, um prazer, um gozo inaudito em Cristo. Então por isso aqueles que têm ouvido, diz Jesus, ouçam o que o Espírito está falando. Aquele que não tem ouvido, não vai ouvir o que eu estou dizendo, e eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende, porque é muito fácil pegar as minhas palavras e dizer, não, porque o pastor Renato falou, então, o escambau, desculpa, a Fabiana falou que eu não falar isso aqui, perdão, desculpa gente, então eu vou retirar. O que eu uso no lugar de escambau? Então, isso aí. Nosso presidente fala, é isso aí. Como que nós vamos resolver? Não, vamos resolver isso aí. De que jeito? Desse jeito aí. Então, quando eu digo de vida eternal, aquele que nasceu de novo, ele consegue discernir. Então, quando eu estou falando da dificuldade que é fazer a igreja e falar do Evangelho de Jesus de Nazaré para a igreja de Jesus, é uma coisa absurda. Uma vez eu atendi uma moça que ela falou assim, pastor, eu estou com peso de não sentir peso. Eu falei, como é que é? Recordo até hoje, estava atendendo lá no Boulevard, meu escritório é nos cafés da cidade, pessoal. Quem já conversou comigo aí sabe, meu escritório são nos cafés da cidade, já conheço quase todos. Uns melhor, outros pior, mas vamos tomando café, porque tomar café é bom. Os adventistas pira, né? E a moça me disse, pastor, eu estou com peso. Eu falei, peso, irmã, vamos lá, Jesus é o fardo que é leve e suave. Não, mas eu estou com peso de não sentir o peso. Então, assim, essa liberdade que o senhor fala me assusta. Eu falei, Aí eu pergunto, onde ela está hoje? Não sei.
Porque o Evangelho é assustadoramente libertador. Ele é assustadoramente livre de tudo e de todos, e proporciona cidadãos do céu livres de tudo e de todos. Acontece que a religião, ela proporciona uma janela para as nossas vidas, em que a nossa fé é sedimentada no medo, e numa palavra que eu gosto de não gostar, chamada meritocracia. Esse tipo de pensamento que eu estou elaborando para vocês a título de introdução, ele proporciona as duas letras em um sentido onde você faz para ter. Veja, você sempre compreendeu esse texto, provavelmente, como uma pré-condição. Seria possível fechar essas portas? Vai esquentar demais? Está forte o barulho, né? Pelo menos essa aqui, né? Onde eu estava? Alguém prestando atenção nesse negócio aqui? Onde eu estava? É disso que eu estava falando, estava aí mesmo, né? As bem-aventuranças como meritocracia, ou seja, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, a pobreza é uma pré-condição para receber o reino dos céus. Não é. Essa é uma interpretação baseada na fé meritocrata, onde eu tenho que não ser, onde eu tenho que fazer algo para não ser, a fim de receber. Está dando para entender? E o Evangelho, ele diz ao contrário, ele nos encontra nesse nosso não ser, porque a gente já não é. Só que a fé, elaborada na meritocracia, nos faz o quê? Olha, você precisa aceitar Jesus, você precisa fazer alguma coisa, a coisa está ruim, você não vai para a igreja não, menino? Depois não sabe por que não passa na prova do concurso. As pessoas fazem jejum para tirar algo de Deus, para querer algo de Deus, para curar alguém em nome de Deus. Eu vou para a igreja, por quê? Eu vou buscar a minha bênção. Eu vou para a igreja para louvar ao meu Senhor. Ou seja, tudo é pré-condicionado a fazer para ter. Eu faço para receber. O que Jesus está dizendo é a desconstrução, a palavra que eu tenho usado muito aqui nos nossos encontros, é a ressignificação da perspectiva da fé, que nos coloca diante da nossa nudez. E eu já vou chegar ali do outro lado, mas eu preciso sedimentar esse lado aqui. Freud vai dizer que a manipulação das massas, ela acontece porque as pessoas gostam mais do irreal do que o real, porque elas preferem viver no mundo de ilusão do que no mundo verdadeiro. A manipulação do irreal produz pensamento em massa, então a massa gosta daquilo que é irreal. E Freud vai seguir dizendo que tudo que é novo e tudo que traz a perplexidade da dimensão da realidade é rechaçado e é rejeitado. E você olha para Jesus, vejam, Jesus foi entregue à morte por causa dos religiosos. Foram eles que tramaram. Religiosamente falando, não vou nem falar no aspecto político romano, não vou entrar nessa parada hoje, mas foram os religiosos, a galera da tal fé certa, a galera que dizia assim: Senhor,
aqui está uma mulher pega em adultério. O que é certo fazer? O que eles estavam dizendo? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz, Senhor? Jesus fala, o que a Bíblia fala? Aí os caras, manda apedrejar. E Jesus fala, então apedreja. E na hora que os caras pegam a pedra, ele fala assim, mas peraí, dá uma segurada na onda aí. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Ah, aquele que não tem pecado é que vai atirar a primeira pedra. Herege, liberal, comunista, defendendo o vagabundo. E a família? E a família, Jesus? Os caras estavam certos ou estavam errados? Estavam certos, estava escrito. Mas encontrar a fé em Cristo Jesus não é encontrar a fé certa. Encontrar a fé em Jesus, a janela que precisa se abrir para mim e para você hoje é a fé no Evangelho de Jesus de Nazaré, e não é fé certa. E quando então nós vamos para o lado de cá, nós encontramos Jesus falando para uma multidão. O Sermão do Monte é para uma galera, é para uma turma que estava sendo abusada pelo poder de Roma, pelo poder dos religiosos. Jesus está falando para mães que tinham perdido seus filhos para a guerra. Jesus está falando para mulheres que tinham perdido seus maridos na guerra. Jesus está falando para prostitutas. Jesus está falando para cobradores de impostos. Jesus está falando para essa turma aí. Ele fala assim: bem-aventurados são vocês, os pobres de espírito. Por quê? Porque na nossa humanidade, e essa pessoa sentada ao seu lado aí na mesa, é como uma daquelas pessoas que estava ouvindo Jesus. Porque a igreja é o lugar onde as pessoas querem ouvir Jesus, e só ouve Jesus aquele que sabe que não tem nada para dar, porque já está estrupiado pela vida. É por isso que Freud diz que é muito difícil, vou repetir, né? É muito difícil um rico ou uma pessoa que se acha muito bonita procurar tratamento. Olha só. Então, quando alguém fala assim, pô, procura um psicólogo, você vai falar, não quero. Aí você vai falar a pessoa, né? Ô, mano, procura um psicólogo. Não quero. Você fala, tá se achando bonito, né? Pode falar. Porque a pessoa se acha autossuficiente. A pessoa que se autossustenta. Só que Jesus está falando com um outro tipo de gente. E Jesus está dizendo uma coisa muito interessante, pessoal. Ele está dizendo assim, ó, vocês já são herdeiros do reino dos céus, por causa do estado de espírito de vocês. Então, quando eu ouço Jesus falando isso, eu ouço Ele falando da fé, não da fé certa, não da fé cheia de verdade, mas de uma fé que nos coloca diante da realidade de quem somos, e uma fé diante de uma realidade de quem Deus é. Quando nós dizemos bem-aventurados os pobres de espírito, são aqueles que entenderam que não é o que fazem ou deixam de fazer, são aqueles que já não têm mais forças para lutar, são aqueles que já se entregaram e falaram assim: Senhor, se não for o Senhor na minha vida, eu não sei o que vai ser de mim, eu não consigo mais, para mim já não dá mais, eu não tenho mais forças para lutar contra o meu pecado, contra a minha circunstância, contra essa angústia que está dentro de mim, eu não tenho mais força. E aí é a voz que ecoa do alto dizendo: bem-aventurado é você, porque você conseguiu se encontrar no seu real estado, e agora
Você sabe para quem você está olhando e quem você está ouvindo. Essa é a voz que fala hoje para mim e para você. Bem-aventurado a você que tem ouvido a sua consciência dizer: não dá mais. Esses são os bem-aventurados, e não esses. Está por causa do pecado, está angustiado, deve estar em pecado, está passando por tribulação, tem coisa enrustida aí, pode examinar que tem coisa aí, pode olhar. Ei, essa aqui é a fé certa, que Deus nos livre da fé certa. Eu quero encontrar essa fé aqui, ó. Eu quero encontrar essa fé que me faz humano, que me faz capaz de olhar para você com a sua angústia e me curvar perante ela e dizer assim: mano, eu acolho a sua dor. E quando você confessar um pecado, eu sou capaz de não olhar com nojo, mas chorar junto com você, porque se não for a graça dele sobre nós, eu não sei o que vai ser. Se isso é ser complacente, conivente com o pecado, eu não sei, mas que isso é se tornar parecido com Jesus, eu leio isso no Evangelho. Eu leio isso no Evangelho. Então, eu fechei as janelas para a fé certa, para que pela fé se abra dentro de mim as janelas da pobreza do Espírito. E você sabe que quando Jesus falava dessas coisas, você sabe o que aqueles descendentes de hebreus ouviram? Eles ouviram o texto de Isaías 66, verso 2. Quando Jesus falou: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, eles ouviram Isaías 66, verso 2, que diz: um coração quebrantado e contrito, eu, o Senhor, não rejeito. Esses são felizes, porque já têm o reino dos céus dentro de si, porque são iluminados por uma luz que quem está na religião não consegue entender. É por isso que o que intrigava as pessoas que viam Jesus andando com prostitutas, com ladrões, com a galera da Gaviões, tal, o que intrigava os caras verem Jesus andando com esse tipo de gente, era a felicidade das pessoas ao estarem com Jesus. Porque na ótica da religião, não pode ser feliz, tem que andar chorando o tempo todo, tem que andar angustiado o tempo todo, tem que andar cabisbaixo o tempo todo, porque o pecado faz isso, o pecado é isso, não posso. Mas eu quero te colocar numa outra plataforma essa noite de interpretação e ressignificação das Escrituras, de que Ele nos acolhe e de que Ele nos aceita. E isso não significa que nós estamos felizes com o nosso pecado, não significa, mas significa que nós somos acolhidos e encontramos nele o nosso refúgio para sobreviver e para encontrar a vida eterna, porque foi Ele quem disse: eu não vim para os bons, eu vim realmente para os doentes, porque os bons não precisam de médico. Bem-aventurados são os pobres em espírito, bem-aventurados que sabem que não tem nada para oferecer, bem-aventurados aqueles que não conseguem olhar para o alto para dizer alguma palavra. Esses são os bem-aventurados. Esses são os bem-aventurados que não sabem orar. Bem-aventurados os que não sabem onde está João 6,36, 3,16. Bem-aventurados são esses. Bem-aventurados aqueles que querem simplesmente ouvir a voz de Jesus e serem acolhidos. Bem-aventurados.
Bem-aventurados os que, por causa da sua pobreza de espírito, se tornaram co-herdeiros do reino e anunciam essa salvação a quem podem, a quem tanto precisa. Sabe, tem hora que eu não procuro palavras, tem hora que eu não fico pensando muito no que eu vou falar. Isso é bom, isso é ruim. Mas eu oro para que o que eu fale não atrapalhe o projeto do Senhor para a sua vida. A minha oração é, Senhor, que eu fale aquilo que o Senhor vai, como uma flecha certeira no coração daqueles que vão estar lá hoje, na celebração. E eu não sei se essas pessoas vão voltar no outro domingo, eu não sei. Mas eu espero que voltem, que cresçam, que caminhem e que sejam propagadores dessa mensagem. Essa é a minha oração. É na pobreza que nós encontramos o amor verdadeiro. Não é na riqueza, é na pobreza. Um padre francês chamado François Villaron, jesuíta, ele diz que Deus é pobre. Quando eu li isso, eu falei assim, como é que é? Aí eu li de novo. Aí eu lembrei, né? O cara só escreveu, eu tenho que entender. Aí li de novo. Aí li de novo. Até agora há pouco, antes do culto, eu estava lendo de novo. Confesso que eu não entendi muito assim não. Mas fez sentido. Porque na pobreza sobra senão o amor. E quem quer servir um Deus que é pobre, senão pelo amor? Servir a Ele porque Ele pode tudo é uma coisa. Servir a Ele porque Ele é o dono do mundo, aí bater no peito dizendo, sou filho do rei, sou filho... Tem até uma música besta sobre isso, né? Eu sou filho do rei, vou jantar na mesa do rei, vou comer na mesa do rei. Ah, vá para baixo da égua, pô. Besterol lascado, rapaz. Nosso Deus é pobre. Nosso Deus é pobre. Devemos amá-lo por quem Ele é e não pelo que Ele tem ou pode fazer. A Ele sobra senão o amor. E é esse amor que vem de encontro aos nossos corações essa noite. Que encontra a sua humanidade, meu irmão e minha irmã. Essa é a janela que precisa se abrir para você essa noite. 2 letrinhas: fé. A fé de que Ele te ama, não pelo que você faz, não pelo que você tem. E uma fé que é nele, não porque Ele faz, não porque Ele é poderoso, mas porque simplesmente Ele te ama. A minha oração é que a gente entre em consonância do amor dele para conosco e do nosso para com Ele. Se isso se alinhar, nós somos aqueles que Ele diz, mais vitoriosos em Cristo Jesus, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É nesse sentido. Então eu oro para que esse amor inunde a sua mente, o seu coração, e que você encontre a pobreza da sua alma, não para a morte, não para ficar cabisbaixo pelos cantos, não para ficar com medo de Deus, mas para poder olhar para o alto e dizer, meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, que não me rejeita, mas me abraça e me acolhe. Amém?
E eu, assim, eu não penso muito não nas coisas de ficar, pô, hoje é ceia, vou fazer uma mensagem que entra em consonância com a ceia, mas sempre dá certo. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho é uma só: o Cristo que se entregou por nós, por nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia e está vivo no céu. Então, quando tem a ceia para fechar a nossa celebração, eu gosto muito, porque nada melhor do que a mesa posta por Jesus para nos acolher e para nos encontrarmos com Ele. Com muito temor e com muito tremor diante de Jesus de Nazaré, uma coisa que intriga as pessoas que conversam comigo é: pastor, como é que funciona a ceia lá na PIB? Eu digo: olha, se funciona eu não sei, mas que é assim é. Aqui na primeira igreja batista, os elementos não se transformam. O pão continua sendo pão, o cálice continua sendo cálice. É um ato memorial, porque nós não somos o povo do ritual, nós somos o povo da memória. Façam isso em memória de mim, contem aos seus filhos os grandes feitos do Senhor. Então nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus, que é o que nos dá esperança. E por ser um ato memorial, a primeira igreja batista em Botucatu não veta ninguém de se assentar à mesa que é de Jesus, não é da igreja. Ninguém está inapto para se assentar à mesa de Jesus de Nazaré. Ninguém. Porque nem Judas foi, né, irmãos? Nem Judas foi inapto, ele se assentou na mesa com Jesus. Não se faz necessário ser batizado no fogo, no óleo, na água, no Espírito, no Pai, no Filho, na igreja, na seita, na onde for, não se faz necessário. Porque o corpo de Jesus, partido na cruz, e o sangue derramado na cruz do Calvário, foi para a remissão dos pecados de todo o mundo, e não dos batizados, não dos membros, não dos que assinaram um contrato de fazer o que é certo ou não. A mesa não é o lugar para você examinar o outro. Não é a igreja que examina quem pode participar ou não. É o indivíduo. Isso é assustador, né? É. Bem-vindo ao Evangelho. Mas pastores, se aqueles que não são não entenderam, não é problema meu. Eu acabei de começar a pregação dizendo que a igreja não é minha. A igreja é de Jesus. E Ele sabe quem é e quem não é dele. O convite é um exercício interior, que não significa ser egoísta, mas significa um momento de intimidade consigo mesmo, de se examinar, de olhar para dentro de você e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, me ajude nas minhas fraquezas, e coma do pão e beba do cálice. Não perca tempo olhando para a pessoa da outra mesa ou do outro lado. A igreja não é um lugar para essas coisas.
A religião gosta de usar a punição na ceia como forma de lição moral. O cara deu uma trupicada, não toma mais ceia. Descumpriu um regimento interno, 3 meses sem ceia. Isso não é evangelho. Isso é religião. Isso é controle coletivo. O evangelho, ele apresenta a redenção, o recomeço, a oportunidade de recomeçar o tempo todo. Toda ceia, todo domingo, até o fim dos tempos, até que Ele volte. Se isso te escandaliza, bem-vindo ao Evangelho. O Evangelho é escandalosamente gracioso.